Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. A garganta não está ajudando, né? Peguei uma virose, aliás, fui acometido de uma virose, né? A virose me pegou, mas estamos aqui, né? Na fé e na coragem, com apoio da Purifique Acre, melhor da água alcalina para você, da Nilmag, que representa no Acre os produtos Confortimag, entre os quais os colchões magnéticos, do Grupo Araújo. Aproveite, ainda dá para você fazer economia hoje, comprando no Araújo, aproveitando aí as ofertas de segunda e terça verde, tá? E claro, da Papelaria Modelo, a nova papelaria da cidade, no finalzinho ali da Benjamin Constant, no calçadão, né? Você desce ali a Rua da Oca, na esquina, lado esquerdo, você vai encontrar lá produtos de qualidade com preço popular. Ela trabalha com as melhores marcas, né? Como a Faber-Castell, a Pilot, enfim, SD, cadernos de várias matérias com preços populares. As marcas são famosas, são de qualidade. Os preços é que são populares, ok? Não esqueça, então, a volta às aulas na Papelaria Modelo é muito mais econômica e divertida, ok? Muito bem. Boa noite para o meu amigo Oriel, que é o proprietário da papelaria, nosso novo parceiro. Vamos falar agora de questões jurídicas, vamos falar de intervenção. Já ouviu falar em intervenção militar? Intervenção federal, muita gente já ouviu falar. Vou conversar agora sobre esse assunto com o doutor Emerson Silva Costa. Ele é diretor coordenador, do Núcleo de Prática Jurídica da FAAL. Está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo. O senhor também é professor. Professor lá na instituição. Isso. Recebo também a doutora Cibele. Doutora Cibele Silva é funcionária federal e também professora lá na FAAL. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Aqui não dá para alcançar, mas sinta-se cumprimentada também. Aliás, dá, vamos fazer um esforço. Deu? Não deu, né? Diz que é bom a gente transmitir energia positiva. Sim. Né? E vejo que vocês têm energias positivas. Recontaminar aqui o ambiente de forma positiva. Doutor, afinal de contas, por que muita gente se assusta quando fala em intervenção? Deve ser porque dizem que tudo que é novo intimida, alguns assusta outros, né? Não, e aí? E é isso mesmo que acontece. O Instituto da Intervenção nos remonta um pouco daquele período de 64, aquele período que nós tivemos o golpe, a ditadura. Isso. Então, muitos ainda remetem a palavra de intervenção com intervenção militar. Então, fica naquele receio. Será que a intervenção vai ter as mesmas consequências da intervenção militar? E aí, o que nada mais é? Que a intervenção é a primeira vez que está acontecendo, né, pela luz da Constituição de 88. E essa intervenção que nós temos hoje é Se ela está na totalmente Constituição, diferente. ela não é inconstitucional. De forma nenhuma. Mas pode Então, prosseguir, é o nosso instrumento jurídico que a Constituição nos dá, né, que é totalmente diferente, né, da intervenção militar, mas é uma outorga da Constituição para manter a ordem, né, do que a própria Constituição vai proteger. Ou seja, quando o Estado, nesse caso o governo estadual, sente-se incompetente para resolver determinado tipo de questão, né? Isso de mesmo. situação. Isso mesmo, diante de uma ineficiência, como é no caso do Estado do Rio de Janeiro, qual foi o ápice? Chegou ao ponto que o Estado é tão fraco, ele chega ao ponto que ele não consegue controlar a ordem, o estado de bem-estar social. Então a União tem que falar: ei, agora deixa comigo que quem vai colocar a ordem na casa sou eu. Que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Que é o que está acontecendo. E aí é especificamente na questão da segurança pública. Segurança né? pública. O Estado do Rio não sofreu uma intervenção em sua totalidade, né? Isso. Não. Mas acontece também, e a Constituição também prevê isso. Prevê. Né? A intervenção no Rio de Janeiro, especificadamente, o decreto presidencial, ele é bem direto, que concerne à segurança pública. Inclusive, no parecer do decreto, ele menciona que todos os outros órgãos que não são ligados à segurança pública continuam sob a administração do governador de estado. Claro. Agora, os outros órgãos que necessariamente possuem uma ligação com segurança pública, como bombeiros, outras administrações, Secretaria de Agência Penitenciária, todas elas ficam ainda sob a égide do interventor, que é o que o presidente Temer nomeou, que é o responsável, que é o próprio, é a própria ordem, né, para colocar a ordem na casa. Doutora Nara, fale um pouco sobre essa relação entre as duas
intervenções, a militar e a federal, e as consequências de cada uma, por exemplo? Constitucionalmente, a intervenção militar ela não existe, vamos colocar assim, que a Constituição ela não fala o termo intervenção militar. Né? Então, falando em termos de intervenção militar, seria uma espécie de golpe militar, onde os militares tomariam o poder do executivo. Né? Porém, a intervenção federal, ela é assegurada pela Constituição, nos artigos 34 e 36, onde o Poder Executivo Federal pode, em casos excepcionais, intervir em algum ente da federação. Tá? Nesse caso, houve a possibilidade do governo federal intervir no Rio de Janeiro por conta dos problemas que vêm acontecendo no Rio de Janeiro em relação à segurança pública. Isso é uma questão muito complexa, porque quando se fala em governo militar, há quem diga, então não tem democracia, mas a própria essência do Exército diz um compromisso com a democracia. Então, pode haver aí comentários maldosos, enfim, mas o Exército está aí para assegurar a democracia. Isso mesmo. Uhum. É uma forma de poder regularizar aquilo que saiu do limite da sociedade, do limite do governo. Ele não consegue mais organizar. Então, há necessidade de pedir apoio das Forças Armadas para voltar à ordem social. Agora, vamos além um pouco do limite de vocês, mas eu acho que vale a pena a opinião de quem entende de leis, de quem é um cidadão comum também. A doutora depois pode falar também, mas eu quero primeiro a opinião do doutor Emerson. Afinal de contas, as chances disso funcionar, se funcionar no Rio, pode ser estendida para outros estados? Porque não é só o Rio que está vivendo isso. Não. Isso, a maioria dos estados brasileiros hoje, inclusive o nosso aqui, está convivendo com facções. Há 2 anos ninguém sabia o que era facção. Podia chegar na periferia, o que é facção? Agora todo mundo sabe porque está vivendo as consequências disso. Facções criminosas. Eu acho que, em parte, nós da imprensa acabamos tendo um pouquinho de culpa, porque você acaba, sem querer, fazendo apologia a eles. Tudo que eles querem é ver todo mundo intimidado. Eu não tenho medo de bandido, não. Deixar bem claro isso. O que acontece relacionado à parte política é justamente o seguinte. No Rio de Janeiro, porque a intervenção, primeiramente, ela é excepcional, ela não é regra. Então, assim, a última possibilidade para manter a ordem é a intervenção federal. Ou seja, em contrário a isso, nós poderíamos ter, por exemplo, outras ações de políticas públicas para ajudar na segurança pública. Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro chegou uma situação tão calamitosa que oficial de justiça não entra em determinados bairros porque senão ele é alvejado. Aqui no nosso estado a gente ainda tem uma possibilidade que a polícia ainda consegue entrar em algumas situações. A hora que quer? A hora que quer, a gente não vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, a gente ainda consegue entrar em alguns bairros, a polícia ainda está fazendo algumas políticas mínimas. A intervenção é justamente no sentido de que, olha, não está dando, né? Ou seja, tenho que intervir. E no caso dos militares é justamente isso. A intervenção ela já coloca para os militares essa incumbência, né? Tanto é que nós temos o militar como interventor. O cargo é militar porque essa função de segurança pública, manter a ordem a estado do povo, ou seja, em benefício do povo. Em alguns casos, por exemplo, no nosso estado ainda não seria possível a intervenção justamente por isso, porque ainda nós não teríamos os números que o Rio de Janeiro tem, né? Ou seja, teriam que ter outros tipos de políticas, como, por exemplo, o que estão tentando fazer com benefícios, aumentos, investigações, mas no caso de intervenção aqui ainda não é viável. Quem poderia provocar, quem poderia acionar, ou seja, chega, estamos precisando de uma intervenção? Isso. A intervenção, nós tivemos aqui recente um pedido da Procuradoria-Geral da República em Rondônia. Tivemos aquele caso do Urso Branco, que várias pessoas, enfim, aquele vídeo que é conhecido em que pessoas foram degoladas em razão no presídio. O que gerou ali? Dignidade da pessoa humana. Ou seja, a Procuradoria da República, verificando que ocorreu uma violação de direitos humanos, ela ingressou no STF requerendo uma intervenção naquele local, lá especificadamente em Rondônia. Ou seja,
eu posso ter intervenção diretamente dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para manter a observância, o regramento desses poderes, né? Ou seja, o legislativo emana uma lei, a lei não é cumprida, eu posso requerer a intervenção do meu presidente da República. E pode ser também de ofício do próprio presidente. O presidente, verificando uma das situações que estão no artigo 34 e 36, que é chamado os princípios constitucionais sensíveis, ele pode decretar essa intervenção. Só para você ter ideia, se não tiver tendo pagamento do mínimo suficiente para a saúde, a União pode intervir diretamente naquele estado. Ou seja, no Rio de Janeiro, quando não estava acontecendo os repasses aos funcionários públicos, chegou a se cogitar a intervenção no Rio de Janeiro justamente por falta de pagamento. O que não foi deferido pelo STF no momento, justamente pela falta, que realmente era um período de crise que foi justificado. Então, assim, a intervenção nós temos várias situações, mas especificadamente, com relação a quem provoca, você pode ter diretamente do ofício pelo presidente da República ou requisição de algum dos órgãos, como também a própria Procuradoria-Geral da República pode estar aí solicitando. Vamos envolver a política também na questão da segurança pública e na intervenção. Doutora, o presidente Michel Temer teve alguma dificuldade para aprovar isso no Congresso Nacional, ou seja, gente que não conhecia a realidade do Rio de Janeiro, e até mesmo os que conheciam, cariocas, da gema, como diz assim no popular, criaram dificuldades para esse processo de intervenção. Quer dizer, não estão preocupados com o que está passando, com os problemas que afligem a população? Sim. Para que fosse aprovado o decreto de intervenção, houve a necessidade de ser passado pelo Congresso Nacional, né? Mas, para isso, a gente verifica que sempre tem frutos políticos ao fundo de cada medida do governo, né? Então, a gente percebe que, por conta desse fruto da política, o governo Temer é do mesmo partido que o governo do Rio de Janeiro. Então, houve essa, vamos chamar de facilidade, tá? Diferentemente... Só que ele não é do grupo do Temer. Pois é. Do grupo anterior, né? Mas é uma forma de poder mostrar que estão unidos também, né? Diferentemente, se a gente fosse levar estatisticamente, Rio de Janeiro, em caso de homicídio, teria 36 homicídios a cada 100 pessoas. Aqui no Acre, a cada 100 mil pessoas. Aqui no Acre, a gente tem em torno de 55 a nossa média é bem maior. No Rio Grande do Norte, 63. Né? Então, não seria mais viável intervir também nesses outros estados? Então... Aliás, o doutor Rodrigo Curti, que é um promotor, ele fez um estudo, ele não está falando de analogia, de alguma coisa, não, é fato. Se o Acre fosse um país, seria o 4º maior violento do mundo. Sim. Estamos em guerra, então? Estamos. Haveria também uma necessidade de fazer. Para isso, tem que passar pelo processo do decreto que o presidente poderá regulamentar, poderá decretar em relação à intervenção. Mas, como eu te falei, há um fundo político por trás de cada um dessas medidas. Infelizmente, isso aqui é o ponto lamentável, né, doutor? Totalmente. Você usa a gente vê que literalmente eu utilizo um instrumento legal da para fazer algo ilegal. Mas eu tenho imoral, todo o viés político, né? Estamos próximos às eleições, né? Eu tenho eu deixo de lado questões fundamentais, por exemplo, como a questão da Previdência, que eu tinha, sim, o governo verificaria que realmente ele iria perder. Poxa, eu, como presidente da República, vou perder uma votação que eu estou literalmente querendo empurrar os brasileiros, ou seja, eu estou demonstrando que eu sou fraco. Então, eu tenho Porque a intervenção, ela breca a votação. Por quê? Porque em determinadas matérias, como intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa... Como fosse trancar a pauta. Tranca a pauta. Por exemplo, questões ligadas à emenda constitucional, como está lá no artigo 60 da Constituição, não pode ser votado. Né? Ou seja, então, eu limito e, ao mesmo tempo, eu falo, olha, eu sou uma solução para o Rio de Janeiro, no campo da segurança pública. Como você fala, da questão política aí trouxe à tona algo que muita gente já imaginava, que não era tão necessário, não era tão emergente essa reforma. Isso, não era tão emergente, por isso que ele pega e coloca a questão da intervenção. Ou seja, temos questões mais necessárias do nosso país? Temos. Né? Por exemplo, a população ela carece de segurança. Você verifica a população do Rio de Janeiro, tem uma situação de um processo, o oficial de justiça certifica
não posso ir nos locais em razão da segurança. Ou seja, o Estado não pode ir em determinados bairros. Como que isso acontece se ele é o próprio Estado? Né? Ou seja, a própria polícia não pode manter a ordem, não pode manter a paz. Mas como... Que situação é essa? E por falar em situação, em que situação chegamos? Que situação Um amigo meu que mora nos Estados Unidos, aí eu conversando com ele no domingo, aí eu perguntei quando é que ele ia voltar, ele disse, não por morte, não pretendo mais voltar. Eu disse, por quê? Cara, você quer o quê? Nós temos aí um presidente que está com a popularidade abaixo da que foi impeachmentada, que já foi eleito mentindo também. E aí você tem um outro que pode ser presidente e pode ser preso antes disso, quer dizer, que vergonha, quer dizer, o cara está cheio de processos e é o líder da pesquisa. Ele disse, isso é uma vergonha para todos nós. E de fato é meio lamentável. Não, é lamentável. 3 fatos lamentáveis. E isso reflete a nossa realidade, né? Ou seja, nós como brasileiros ainda temos a esperança que aquele que foi condenado, teve um processo legal, foi julgado 2 vezes, é a solução para um país. Né? Ou seja, é um contrassenso. Né? Como que eu vou colocar aquela pessoa que fez o que fez como presidente de uma república? É demais para mim. É difícil. É difícil entender. E não existe uma liderança para competir. Assim, é o outro ponto. A doutora Sibeli foi crucial pontual. agora. Quer dizer, não vemos uma solução assim. Isso aqui pode ser o ponto de convergência. Qual é o nome, né? Qual é o nome que vai ser o novo presidente? Aí o cara aparece muito bonitinho, aí no dia seguinte, aí vê que ele é mais sujo que os outros. Mais sujo do que os outros. Que país é esse? Que país é esse? Chegamos numa situação. Conversei aqui então com o doutor Emerson e com a doutora Sibeli. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Muito obrigado, a gente agradece, né, sempre essa parceria. Fico muito satisfeito. As portas da nossa instituição estão abertas para você. Né, a gente está pretendendo aí fazer um futuro seminário aí de comunicação, a gente vai estar fazendo. Aliás, eu vejo que a FAO está numa nova dimensão. A FAO, por muito tempo, eu não sei se era impressão minha, mas assim, existia um muro, existia um vale entre a FAO, a sociedade e principalmente os setores de imprensa, né, os meios de comunicação. Mas vejo que isso é coisa do passado. Não, isso é coisa do passado. A gente está tentando realmente abrir, né, uma comunicação com a sociedade, realizando ações sociais, convidando vocês da imprensa para participar, seminários, oficinas. Nós realmente estamos motivando. Temos outras propostas também agora de aumentar a instituição como centro universitário. Um outro ponto importante. A qualidade que já era boa, ficou ainda melhor. Está ficando ainda melhor. E um outro detalhe, não é mais tão inacessível do ponto de vista financeiro como era. Não, não é. Mas tudo isso é um processo normal, isso é normal, né? Você vai aprimorando aqui e ali, eu acho que a gestão ela está mais descentralizada, isso é importante também. Não, é uma nova FAO, né? Sempre buscando a melhor qualidade para os seus alunos. E isso que a gente vem tentando fazer, né, em comunhão com todos os professores, direção acadêmica, né, os mantenedores, é justamente essa. E ele prima também, por exemplo, eu fui aluno da instituição, fui aluno da graduação. Então, a prova de que realmente a instituição ela investe a professora Nara Sibeli, ela foi minha professora. Olha aí. Né? Então, assim, a instituição ela tem investido seguidamente nos seus próprios alunos e no investimento aqui no Acre. Bom. E para finalizar, a gente, com esse bate-papo, a gente está fazendo, agora dia 22, uma palestra, né, que a gente está trazendo com o constitucionalista, o Flávio Martins, no auditório do OAB. Ele é de onde? Ele é de São Paulo. Ele é palestrante do programa TV Justiça do STF, ele é professor do Damásio, é um professor conhecido nacionalmente, que eu e a professora Nara Sibeli, em conjunto, com os alunos da FAO, nós estamos trazendo aqui para aquecer esse debate, né, com outros membros aqui da Justiça, para nós trazermos essa temática para os nossos alunos. Que bom. Sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Foi um prazer também. Igualmente. Tá? Depois do intervalo, eu volto com a terceira e última parte do programa de hoje. Não precisa mudar de canal, continue com a TV Rio Branco e o SBT. Nós temos o melhor para você.